Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior do canal Plantando e Colhendo pela Vida! E hoje, gente, eu venho com mais uma passagem aqui de Gênesis, né? Uma das minhas histórias preferidas de Gênesis. As histórias da Bíblia são muito lindas, mas essa foi uma história, assim, que marcou muito a minha vida, que é a história de José. José do Egito. Quem nunca ouviu falar, né, de José do Egito? E hoje eu vou falar a parte 2 dessa história. Eu já falei a parte 1, eu já publiquei esse vídeo. Se você não viu a parte 1, vai lá ver a parte 1. Ou espera o final desse vídeo, eu vou colocar o videozinho no final da parte 1, você vê a parte 1 e vê a parte 2. Que aí você vai entender essa história maravilhosa. A história de José é uma inspiração para a nossa vida. Foi uma inspiração para a minha vida e eu tenho certeza que vai ser uma inspiração para a sua vida também. E antes de eu falar a segunda parte da história de José, eu quero fazer um pedido. Se inscreve aí no meu canal e deixa o seu like, que assim você vai estar ajudando a compartilhar a palavra do Senhor, né? Com muitas pessoas, o conhecimento, as histórias da Bíblia, essas histórias que edificam a nossa vida, né? Quando você lê uma história da Bíblia, você fica sabendo assim o poder deste Deus sobre todas as coisas, você fica admirado e você sabe que esse poder de Deus vai estar sobre a sua vida também. Então vamos lá, gente, para a parte 2, né? A parte 1 foi quando José foi vendido pelos seus irmãos para, né, ser escravo no Egito. E a parte 2 é José na prisão. Vamos lá dando continuidade. E diz assim, ó. José foi conduzido ao Egito e Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José e tudo lhes prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe deu. Ele fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou a seu serviço, pondo à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia na casa, como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu, depois de tudo isso, que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer os seus serviços, e não se encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhe: vede, trouxeram-nos este hebreu para casa a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta do seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se sentia comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade
e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Olha só, né, gente? Vamos falar sobre essa parte hoje da história de José, né? Que José estava trabalhando na casa de Potifar, né? O chefe da guarda. E aí veio, né, a tentação, como sempre, tem que atentar, né? A pessoa. Aí o José estava assim fazendo o Potifar prosperar muito, porque Deus estava com ele, né? E por Deus estar com ele, aonde ele estava, Deus estava, e fazia tudo prosperar. E aí o que aconteceu? A mulher dele, com aquela tentação, querendo que José dormisse com ela, mas José se recusava. Porque José, ele sabia que o pecado não seria tanto contra o Potifar, né, o chefe da guarda, que deixou ele a cargo de tudo na casa dele. O pecado não seria tanto quanto a um homem, mas sim, se ele fizesse aquilo, o pecado seria contra Deus. Ele mesmo fala aqui, né? Então, o que José tinha, gente? José tinha o temor de Deus, né? Então, é isso que nós precisamos buscar na nossa vida, o temor de Deus, não o temor dos homens. E aí, gente, o que aconteceu? Essa mulher fez uma armadilha, né, para José. Ela agarrou, né, o manto de José, querendo que ele dormisse com ela, e ele pegou e fugiu e deixou o manto dele com ela. Aí ela foi chamar os outros serviçais da casa e falar que José teria tentado atacar ela, dormir com ela, né? Tudo mentira, né? E como é que José vai provar o contrário? As palavras, ele era só o escravo da casa. Tudo bem que ele que comandava tudo, mas ele ainda não deixava de ser um escravo, né? E aí o que aconteceu? Ele foi jogado na prisão, né? Porque Potifar mandou ele para a prisão. E lá na prisão, mesmo estando num lugar ruim, né? Deus fez José prosperar na prisão também, porque tudo que José fazia prosperava, né? Então José se tornou o chefe dos prisioneiros, né? Ele tomava conta dos prisioneiros. E ele deixou a prisão um lugar bem agradável para os prisioneiros ficarem. Então olha para vocês verem, né? Até na prisão, como que Deus é maravilhoso. E tudo é um plano de Deus, né? Depois vocês vão entender nessa história que tudo foi um plano de Deus desde o começo, né? E até na prisão, Deus fazia José prosperar e as coisas dar certo para ele, né? Olha que bênção, gente. Então hoje essa foi a parte 2, né? Ele estando na prisão. E vai ter muitas outras partes aí. E eu tenho certeza que você, assim como eu, essa história é uma história inspiradora. Você vai amar, gente. É uma história muito assim maravilhosa do poder de Deus na vida deste homem, de José do Egito. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado da parte de hoje, né, da história de José. E um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!